Nós estamos estudando sobre os alvos certeiros do crente na vida cristã. Qual é o alvo? Como é que você acerta esse alvo? Jonas errou o alvo, não é? Era para ir para Nínive, ele foi para Tarsis, tentou ir para Tarsis, ele errou o alvo. Nós também podemos errar o alvo, mas o Senhor quer que acertemos o alvo, aquilo que Ele tem para as nossas vidas. E os alvos para a sua vida como crente em Cristo Jesus são esses. Tem mais, né? Mas aqui no capítulo 2 de Filipenses são esses: parecer-se com Cristo, versículos 1 a 11, que nós já estudamos. E agora nós vamos estudar sobre um outro alvo, que é deixar a luz de Cristo brilhar na nossa vida. Esse é um alvo, deixar que a luz de Cristo brilhe na nossa vida. E também buscar os interesses de Cristo Jesus. Hoje pela manhã falamos da estrela de Belém, a estrela que guiou os magos até onde estava Jesus. E a estrela que brilhava é uma lembrança de que Cristo Jesus é a estrela da manhã. E nós precisamos ser iluminados pelo Senhor e deixar que a luz do Senhor brilhe nas nossas vidas. Ninguém aqui é propriamente luz, nós somos lâmpada. Nós somos aqueles que recebem a luz do Senhor e transmitimos para as pessoas. E o apóstolo Paulo, ele praticamente dá um tema aqui no estudo dele, na carta dele, que é o desenvolvimento da salvação. Nós já somos salvos, isso está garantido. Aquele que já crê em Cristo Jesus como Salvador já tem a garantia de morar no céu para todos sempre, na glória do Senhor. Mas aqui na terra nós precisamos desenvolver a nossa salvação. Você não vai se tornar mais salvo do que antes, mas você vai se parecer cada vez mais com Cristo, desenvolvendo a salvação que Ele deu para a sua vida. E nós lemos aqui no versículo 12 que a luz brilha quando nós desenvolvemos essa salvação. Versículo 12, Filipenses 2, 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. O apóstolo Paulo conta com a obediência dos crentes filipenses. Nós precisamos sempre obedecer a Deus. O apóstolo Paulo ele não pode estar olhando a vida deles, porque ele está preso, mas ele conta com a obediência deles agora na ausência dele. Você é obediente a Deus quando pessoas estão vendo e quando pessoas não estão vendo também? Porque nós precisamos obedecer a Deus em todos os momentos das nossas vidas. Nem sempre isso é possível, mas só não é possível porque nós amamos mais a desobediência do que a obediência. Quando nós não éramos crentes, nós não conseguíamos obedecer a Deus. Mas agora, como salvos em Cristo Jesus, nós só não obedecemos porque nós não queremos. É claro que o apóstolo Paulo falou: o mal que eu não quero, esse eu pratico. E o bem que eu tanto desejo, esse eu não pratico. Mas ele não estava se desculpando, ele simplesmente estava dizendo: eu sou miserável, porque eu sei o que é fazer o correto. E no capítulo 8 de Romanos ele fala: nós temos o Espírito Santo, guerreia contra a carne, mas ele é mais forte do que a carne. Se nós deixarmos que o Espírito Santo controle a nossa vida, nós poderemos obedecer ao Senhor, mesmo quando pessoas que nós tememos, que nós consideramos importantes, elas não estão presentes. E o apóstolo Paulo, ele dá uma recomendação
desenvolvam a sua salvação. Como que você pode desenvolver a sua salvação? Como eu disse, você não vai se tornar mais salvo do que você já é. Se você já creu em Cristo Jesus, já creu. Cristo morreu uma única vez. Você creu uma única vez. Você já é salvo, portanto. Mas você pode ser um crente melhor, cada vez melhor. E eu dou aqui como sugestão para vocês, mas não apenas sugestão, como ordem bíblica, 4 maneiras de você desenvolver a sua salvação. Lendo a Bíblia. Não pare de ler a Bíblia. Se você depender de ler a Bíblia só quando você vem à igreja, então você só vai ler uma vez por semana ou 2, e quando você faltar, você não vai ler. Então você precisa ler a Bíblia. É uma maneira de você desenvolver a sua salvação. A segunda maneira é orar. Você precisa orar, falar com Deus, expor para Ele as suas preocupações, expor para Ele os seus pecados, falar com Ele dos seus projetos, dizer para Ele que você está frustrado, dizer para Ele que você está com raiva, dizer para Ele que você precisa dEle. Orar. A terceira maneira de você desenvolver a sua salvação é você ter comunhão com os irmãos. Para ter comunhão com os irmãos, você precisa estar junto com eles. Você já tem a comunhão em Cristo Jesus, é verdade. Mas para você preservar a unidade que Ele já deu na sua vida com os irmãos, você precisa estar junto com eles. Por isso que muitas pessoas aqui já sabem a Bíblia, já sabem os textos. Por exemplo, hoje nós lemos todo o livro de Jonas, mas você já tinha lido muitas outras vezes. Nós estamos estudando Filipenses, mas você já tinha estudado Filipenses outras vezes. Para que vir à igreja então? Para você relembrar, mas não apenas isso, para você relembrar a palavra de Deus junto com os irmãos, da mesma fé. Você cantar com os irmãos, você sentir que você está amparado através dos irmãos na sua vida. Essa é uma maneira de você desenvolver a salvação. Eu acho que o contrário também funciona de modo negativo, ou seja, aqueles que não participam da igreja, aqueles que não estão em contato com os irmãos, ou não estão lendo a Bíblia, não estão orando, eles não estão desenvolvendo a salvação, eles estão regredindo na salvação que eles já têm. Não é que eles estão se tornando menos salvos, mas eles se parecem cada vez mais com o mundo e menos com Cristo. E a outra maneira de você desenvolver a sua salvação é testemunho. Falar de Cristo, testemunhar para as pessoas do amor de Deus e mostrar para elas que elas também podem ter um Salvador. Então o apóstolo Paulo manda você brilhar a sua luz através do desenvolvimento da sua salvação. Versículo 13 agora, a luz brilha quando aceitamos a vontade de Deus. Versículo 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Você precisa conhecer qual é a vontade de Deus para a sua vida. Nós já sabemos que alguma coisa da vontade de Deus de modo geral, mas para a sua vida, você sabe o que Deus quer para você? Há maneiras de você descobrir a vontade de Deus. E aqui eu quero novamente sugerir, está na Bíblia isso. 5 maneiras de você descobrir a vontade de Deus para a sua vida. Primeiro, lendo a Bíblia. Você vai descobrir a vontade de Deus para a sua vida lendo a Bíblia. E novamente, orando. Você vai descobrir o que Deus quer para você perguntando para Ele. Terceiro lugar, pedindo conselhos. A palavra de Deus diz que ninguém vai à guerra sem
conselhos, precisa ter conselhos. Na multidão de conselheiros há sabedoria, diz a palavra de Deus. Peça conselhos para as pessoas que você reconhece e que elas dão um bom testemunho, que são sábias, experientes. Peça para elas ajuda, não para uma pessoa só, mas para várias pessoas que andam com Deus. A quarta sugestão aí para você buscar a vontade de Deus é observar as circunstâncias da vida. As circunstâncias da vida te ensinam muito. Se você tem um projeto de vida e acha que é a vontade de Deus, leia a Bíblia, ore, peça conselhos e comece a observar quais portas estão abertas e quais portas estão fechadas. As portas que estiverem fechadas, não precisa ir até lá. Mas as portas que estão se abrindo, vai, porque Deus é quem está dirigindo. E em quinto lugar, para você descobrir a vontade de Deus na sua vida, é ter paz no coração. A palavra de Deus diz: seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações. Ou seja, o juiz na sua vida tem que ser a paz. Não faça nada se você não sentir paz dentro de você. Mas também tome cuidado se você estiver sentindo paz, porque Satanás também coloca uma certa paz no coração de pessoas. O mundo traz paz para as pessoas também, porque Jesus falou: deixo-vos a paz, não como o mundo a dá. Então o mundo pode dar paz, mas não é essa paz que você tem que buscar na sua vida, é a paz de Cristo Jesus. A paz que excede todo entendimento guardará os vossos corações em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo ainda continua falando que a nossa vida vai brilhar para Cristo quando nós não reclamamos e quando nós não entramos em brigas, em contendas. Não reclamar e não entrar em contendas. Versículo 14. Fazei tudo sem murmurações nem contendas. Por que as pessoas, ou nós, né? Por que nós reclamamos? Por que nós reclamamos? Nós temos uma tendência de reclamar. E toda vez que você, crente que lê a palavra de Deus, pensa em reclamação, você já vai pensar no povo de Israel aonde? No deserto. Aquela reclamação custou muito caro para eles. Então, a reclamação acontece pelo menos por duas coisas nas nossas vidas. Primeiro, porque você está insatisfeito. Quando você está insatisfeito, frustrado, você começa a reclamar das coisas. Então, o antídoto, a cura para a reclamação é estar satisfeito com todas as coisas que Deus faz na sua vida. O outro motivo de nós estarmos reclamando é porque nós estamos lutando com Deus. Quando você está reclamando da sua esposa ou do seu marido, você não está reclamando deles, ou dele ou dela, você está reclamando de Deus. Quando você está reclamando do seu emprego, das suas atividades, do seu dia a dia, você não está reclamando das situações, você está reclamando de Deus, que tudo dá para você, para o seu agrado. Quando você está reclamando da comida, você não está reclamando de quem fez a comida e nem da comida, você está reclamando de Deus, que proveu para você o alimento. No final das contas, toda reclamação é contra Deus. O apóstolo Paulo, ele diz para nós fazermos tudo sem murmuração e sem briga. Junto com a murmuração, com a reclamação, vem a briga também. E o apóstolo Paulo vai desenvolvendo para nós esse assunto, que é o mesmo que desenvolver a nossa salvação.
E no versículo 15 nós vamos ver que a luz brilha mais ainda em nós quando nós somos diferentes desse mundo corrompido. O mundo é corrompido. Existem belezas no mundo que Deus deixou. Existem ações boas porque Deus fez as pessoas. Existe ainda nas pessoas a imagem de Deus. Então as pessoas fazem algumas coisas boas, mas de modo geral o mundo é corrompido. O mundo está deitado, no maligno. Então quem controla o mundo, a mentalidade desse mundo é Satanás. E quando nós estamos parecidos com o mundo, a nossa luz é fraca. Quando nós não parecemos com o mundo, mas parecemos com Cristo, a nossa luz é mais forte. Versículo 15: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração, o quê? Pervertida, perversa e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Nós precisamos brilhar nesse mundo que está em trevas, nesse mundo que está corrompido. Como que o mundo é e como nós não devemos ser? Nós devemos ser diferentes do mundo no pensar, a maneira que o mundo pensa, e cada vez tem uma moda, Por exemplo, ele falou de algumas modinhas, O dirigente falou de algumas modinhas aí. Então nós precisamos fugir dessa maneira de pensar, porque é uma maneira errada de pensar. Devemos ser diferentes do mundo no agir. Como o mundo age, como o mundo resolve as suas questões de ira, por exemplo. Como que o mundo resolve a questão de ciúmes? Como que o mundo resolve as questões financeiras? Como que o mundo resolve as questões de contendas, de brigas? O mundo sempre tenta resolver essas questões de uma maneira completamente diferente do que a palavra de Deus diz. Como que o mundo te ensina a lidar com seus apetites carnais? Fuja da maneira como o mundo te ensina. Fuja da maneira como o mundo pensa, como o mundo age, e como o mundo sente também. O que o mundo sente por alguns temas, alguns assuntos. Esse sentimento sempre é um sentimento contrário à palavra de Deus. Então vamos fugir, vamos sentir como Cristo sente. Por exemplo, como que o mundo vê as pessoas que estão longe do Evangelho. O mundo sente que elas precisam ficar cada vez mais longe do Evangelho. Como que nós temos que sentir? Nós temos que sentir igual Cristo, porque Ele olha a multidão e Ele sente grande compaixão, sentimento no coração dele, porque Ele via as pessoas como ovelhas sem pastor. É assim que nós devemos sentir. A nossa luz precisa brilhar. Versículo 16, nós vamos ver que a luz brilha quando guardamos a palavra de Deus. Versículo 16: preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. O apóstolo Paulo manda os crentes de Filipos para guardarem a palavra de Deus. E como que a gente pode guardar a palavra de Deus? São sempre
esses assuntos tão simples para nós como crentes, mas tão importantes. Primeiro, estudar. Estude a palavra de Deus, leia a Bíblia. Mas não apenas leia, creia. Tiago, ainda em Tiago, né, ele fala que aquela pessoa que lê a Bíblia, mas não pratica a palavra de Deus, é como um homem que se olha no espelho. Ele vê ali sua imagem refletida, mas depois ele vai embora da presença do espelho e logo ele esquece como ele estava. Então, quando nós lemos a Bíblia e não praticamos, é como olhar no espelho, logo você esquece. Mas nós precisamos guardar no coração. Aprofundar-se, não apenas ler a Bíblia, mas estudar a palavra de Deus, aprofundar-nos. E uma outra maneira também de guardar a palavra de Deus é comparação, comparar. Compare o que os ensinos do mundo propõem para você, compare com a palavra de Deus, faça essa comparação, faça uma prova, prove na sua vida a palavra de Deus. O salmista diz: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Eu posso ler na Bíblia que o Senhor é bom, mas isso não é suficiente. Eu preciso provar na minha vida que Ele é bom. E no versículo 17 agora, a luz brilha mais quando nós nos sacrificamos para o Senhor. Versículo 17. Nós vamos até o 18, tá, irmãos? 17. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Bom, o apóstolo Paulo, ele fala uma palavra aqui difícil para nós. Ele disse que mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício. Quando eles pegavam um animal, eles cortavam a garganta do animal e eles pegavam uma cumbuca, uma tigela, eles pegavam sangue. Eles não deixavam aquele sangue escorrer para o chão, eles pegavam aquele sangue e separavam. Eles cortavam as partes que precisavam cortar do sacrifício. Eles, dependendo do sacrifício, né, eles comiam alguma parte, ou eles queimavam todo aquele sacrifício. Mas quando o sacrifício estava para terminar, ou seja, para queimar todo aquele sacrifício, eles pegavam aquela tigela de sangue que estava separada e eles jogavam ali nas 4 pontas do altar, que tinha chifres em cada ponta, e eles molhavam aquilo para deixar escorrer até o pé do altar, nas 4 pontas. E quando eles faziam isso, o sacrifício tinha encerrado, acabou o sacrifício. Então, libação é o último derramamento de sangue para concluir o sacrifício. O apóstolo Paulo disse que ele foi colocado como libação, e aqui ele fala, ele está sendo oferecido por libação do sacrifício, ou seja, a minha carreira se completou. Eu terminei, estou terminando a minha carreira. E ele fala, mesmo que isso esteja acontecendo, a minha carreira terminando, e eu estou me sacrificando por causa de vocês, eu estou contente. Eu não estou triste não, eu estou muito contente e estou me alegrando com vocês. Meus irmãos, quando nós nos sacrificamos para o Senhor, a nossa luz está brilhando muito mais. E há algumas maneiras de você se sacrificar na vida cristã. Por exemplo, domínio próprio. Há coisas que você gosta de fazer, mas você deixa de fazer para agradar a Cristo Jesus, para dar um bom testemunho. Isso é domínio próprio e é um sacrifício. Privação é um sacrifício. Eu conheci vários missionários e todos eles têm algum tipo de privação, ainda que seja
Que vontade de tomar uma Coca-Cola. Alguns ficam vários meses ou até anos sem experimentar coisas que para nós é tão comum, não é? São privações. Essas privações são parte do sacrifício para alcançar os povos não alcançados. O sofrimento, de modo geral, é um sacrifício, porque nós não gostamos de sofrer. E a perseverança é um sacrifício. Não é difícil nós começarmos a ler a Bíblia. Não é difícil começarmos a orar. Não é difícil começarmos a frequentar a igreja. O difícil é permanecer nessa prática. A perseverança é um sacrifício que vale a pena. E encerrando, meus irmãos, versículo 18, a nossa luz vai brilhar muito mais quando nós nos alegrarmos no Senhor. A alegria do Senhor nas nossas vidas faz a gente ficar mais brilhante para esse mundo. No versículo 18 diz assim: assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Como se alegrar? Como se alegrar no meio de dificuldades? Nós já vimos algumas dificuldades para desenvolver a salvação. Mas como manter essa alegria? Então tem alguns truques na sua vida para você manter essa alegria sempre acesa na sua vida. Eu acho que uma das primeiras coisas é manter baixíssima expectativa desse mundo e das pessoas. Se você espera demais desse mundo, se você espera demais dos seus projetos, se você espera demais de pessoas, então a sua expectativa é muito alta. E com essa expectativa muito alta, certamente eu já sei qual vai ser o resultado. Algum dia eu vou ver você muito triste, de cabeça baixa, e eu vou perguntar por quê? E você vai falar: deu tudo errado. Deu tudo errado no quê? Nas minhas expectativas. Porque você colocou muita expectativa em coisas que não deveria. Então essa é uma maneira de você se alegrar no Senhor. Baixar as suas expectativas do mundo e das pessoas. À medida que você baixa as suas expectativas do mundo e das pessoas, a sua expectativa pelo céu e as coisas de Deus aumentam. E a sua alegria no Senhor aumenta também. Outra maneira de você manter e aumentar a sua alegria no Senhor é intimidade com Cristo Jesus. Seja íntimo dele. Quando você gosta de uma pessoa e você tem intimidade com aquela pessoa, você quer estar sempre perto daquela pessoa. Assim também é o nosso relacionamento com Cristo. Se ele tem um significado para você, você precisa ser mais íntimo com ele. E a sua alegria vai crescer, porque ele prometeu. Ele prometeu que nos daria alegria, mas alegria verdadeira. A nossa alegria está no Senhor. A outra maneira de você manter a alegria e fazê-la aumentar na sua vida é aplicar na sua vida as verdades aprendidas. Agarra os ensinos que você tem tido na leitura da palavra, na conversa com as pessoas, naquilo que você lê, nas pregações. Aplica isso na sua vida, que a sua alegria certamente vai aumentar. Meus irmãos, assim são maneiras de nós desenvolvermos a nossa salvação. Deixar a luz de Cristo brilhar, aceitar a vontade do Senhor nas nossas vidas, parar de reclamar de vários e vários assuntos, sermos diferentes do mundo, não aceitar a maneira do mundo de pensar, de agir e de sentir, sacrificar a nossa vida pelos irmãos e pela obra do Senhor, e também nos alegrarmos no Senhor.
são maneiras de desenvolver a nossa salvação. Que Deus os abençoe e desenvolvam a sua salvação, para a glória do Senhor. Vamos orar. Nosso Deus, agradecemos pela Tua palavra, obrigado pela comunhão uns com os outros. Pedimos a Deus que o Senhor nos ajude a desenvolver a salvação que já temos em Cristo Jesus. Abençoa-nos para nos parecer cada vez mais com Ele, Teu Filho amado, em nome do qual nós oramos. Amém.